Então agora a gente vai mostrar as cidades que estão sendo construídas pelos filhos de Ismael, que são o povo muçulmano, os árabes que estão no Oriente Médio. A gente vai te mostrar todas as cidades que estão sendo construídas em pleno deserto. Eles estão construindo o pós-mundo, né, o mundo futuro, na frente da humanidade, e a humanidade não vê. Aonde eles estão construindo é entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, que eu expliquei aqui, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, antes desse. Então eles estão, o que eu vou te mostrar agora é que todo investimento que está sendo feito diante dos seus olhos é no deserto. São trilhões de dólares sendo gastados nessa faixa de terra que eu te mostrei, que eu vou mostrar agora, e vou mostrar cidade por cidade, e os investimentos que está sendo feito em pleno deserto, mas não deixa de ser a terra prometida e aonde o firmamento vai ser deslocado, aonde vai ser colocado a Via Láctea. E olha para você ver que interessante, as pirâmides que foram construídas pelos Atlântidas, não pelos egípcios, quem construiu as pirâmides foi o povo Atlântico. Então o que foi Atlântida? Então o que eles fizeram? Eles deixaram a pirâmide alinhada com a constelação de Leão e com a constelação de Aquário. Você ainda não chegou na constelação de Aquário, mas o alinhamento delas estão nessas duas constelações, porque quando determinadas estrelas da constelação de Aquário e da constelação de Leão se alinharem com a pirâmide, eles sabem que está próximo de acontecer o cataclismo. E bem dizer, é o relógio do fim do mundo que a classe dominante mostra para você. Aquele relógio está mostrando tanto o movimento da Polaris indo para o centro e também mostrando que falta 9 graus para certas estrelas da constelação de Aquário e Leão se alinhar com a pirâmide. E aí eles têm uma previsão de tempo de quando ocorre o cataclismo. E isso a gente já consegue fazer através de mapas astronômicos antigos, que eu vou mostrar em lives lá no canal da comunidade fechada, do canal Yeshua de Live. Então, vamos continuar. Então, o que Apocalipse 8, versículo 12 está falando? Está falando que quando o firmamento chegar na era de Aquário, ele vai fazer o deslocamento do firmamento, que são os 4 anjos, que vão mover o firmamento para o centro verdadeiro. Então eles vão mover para a linha de Câncer e para a linha de Capricórnio, que representa a era de Capricórnio no firmamento. Mas como é no céu, é na Terra. E na Terra, aqui são colunas, tá? Aqui é a coluna da Terra. Então aqui é a coluna de Câncer, aqui é a coluna de Capricórnio. Então essas colunas são os lugares seguros no mundo. Aqui não tem efeito de liquefação, aqui é onde está sendo cumprido a profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 1. Então, eu vou te mostrar tudo o que vai acontecer nessa coluna. Aqui, entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, é a Terra prometida. Porque quando o firmamento chegar na era de Aquário e houver esse deslocamento, ele vai colocar a Via Láctea sobre a coluna de Capricórnio e a coluna de Câncer. Via Láctea. O que representa a Via Láctea? Eu vou mostrar a imagem e você vai compreender como é no céu, é na Terra. Então, você tem a Via Láctea, ó, aqui no céu, foi onde passou a água do dilúvio. E quando houver esse deslocamento, a Via Láctea vai ficar entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. O que representa isso? Via Láctea, o caminho do leite. E as escrituras fazem uma menção da terra prometida. As terras que emanam leite e mel. E aonde está nas escrituras as terras que emanam leite e mel? Então vamos mostrar nas escrituras para você ter um entendimento do que é esse deslocamento da Via Láctea para o centro verdadeiro. Você vai achar em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que emana leite e mel. Você viu? Para que prolongueis os dias na terra. Por que prolongar os dias na terra? Porque vai colocar você, o Criador colocou, o povo judeu, sobre a coluna da terra. Eles estão sobre a coluna de Câncer. Depois eu vou mostrar para você ter entendimento. Você vai ter também em Números, capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos ladará terra que mana leite e mel. Então aqui está falando, ó, se o Senhor se agradar de nós, então ele porá nós nessa terra, que é a coluna da terra. Tanto a coluna de Câncer, como a coluna de Capricórnio. E a terra prometida, ela está nessa faixa de terra, que eu vou mostrar para você. Então a terra prometida é a terra que está entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. É toda essa faixa de terra, tá vendo? Toda essa faixa de terra compreende a terra prometida. É onde a Via Láctea vai ser deslocada. Por isso que fala Via Láctea, o caminho do leite, a terra que emana leite e mel. E depois do evento, vai ficar essa faixa de terra. Então, a terra prometida, que foi dada ao povo judeu, ela está nessa faixa de terra, que vai ficar logo após o evento, porque aqui vai congelar um pedaço do deserto, ó, do Saara, ele vai congelar um pouco. Por que ele vai congelar um pouco? Porque a hora que houver o descongelamento, ele vai ficar fornecendo água para esse 1/3 da terra aqui, ó, até terminar a última semana de Daniel. Porque a profecia de Isaías fala que o deserto, ele vai se tornar a ficar verde. Isaías, capítulo 35, versículo 21. E é o que está ocorrendo hoje, diante dos nossos olhos. Então aqui, ó, essa faixa de terra, se você reparar, pega também Israel. E é onde é a terra de Canaã, a terra que foi prometida a Moisés. Então a terra que foi prometida a Moisés, a terra prometida, ela também está entre as duas colunas da terra, a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. Então aqui no hemisfério norte, as áreas seguras, se você reparar, ó, a linha de Câncer, ela está passando na longitude da África, tá vendo? A linha de Câncer, ela está na longitude. Só a linha de Capricórnio que vai se manter na latitude, tá vendo? Ela vem descendo, e quando chega no Brasil, ela se mantém em latitude, ela não fica em longitude. Então quando você pega o hemisfério norte e você basear em latitude a área segura, tá errado, filho.
Tanto é que a China tinha cidades aqui, ó, ela abandonou, virou cidade fantasma, ela abandonou tudo. Por que ela abandonou? Porque ela viu que as áreas seguras não estavam em latitude, e sim em longitude, ó, tá em longitude, né? Porque a linha de Câncer, ela não tá passando assim, ela passa assim, ó, tá vendo? Vou te mostrar, olha como que ela tá passando, olha a África aqui, ó, ela tá passando assim. Você tá vendo como que o mapa da Terra na Lua mostra tudo? Eu vou te mostrar para você a movimentação que a elite está fazendo em construir cidades nessa faixa, ó. Mas primeiro eu quero mostrar para você, biblicamente, que o Criador colocou os dois filhos de Abraão nessa faixa de terra. Tanto o filho de Agar, como o filho de Sara. Né? Agar é a escrava egípcia, que foi tido o primeiro filho, que é Ismael, que você vai ter a descendência dos árabes, e depois o judeu vem de Isaac, que é o filho da promessa. Então você vê que os dois filhos de Abraão, eles estão nessa faixa. Você vê como que as escrituras e o que o pai deixa no firmamento, como a fiel testemunha, te revela tudo? Então a terra prometida, né, Canaã, ela está nessa faixa de terra. Israel, ele entra na faixa de terra que vai sobrar quando houver o evento, depois do evento. Então você está vendo aí que lá no início, o pai já colocou os dois filhos de Abraão em lugares seguros. Colocaram ele em cima da coluna da terra. A terra prometida está nessa faixa de terra. Ele está sobre a coluna de Câncer, entre a coluna de Capricórnio. Que vem ser isso aqui, ó. Então você vê aqui, ó, coluna de Câncer e coluna de Capricórnio. Então aqui é onde a Via Láctea vai ser colocada quando houver o deslocamento de 1/3 do firmamento. Então você vê aqui, ó, Israel, ele está contido nessa faixa de terra, tá vendo? Está contido aqui, ó, nessa faixa de terra, onde é denominado terra prometida, o que a Bíblia falou lá atrás, e foi cumprido quando Moisés, né, retirou 2 milhões de judeus do Egito para levar a terra prometida. Mas daquela geração só entrou Josué e Caleb, né? De 2 milhões, somente 2 pisaram a terra prometida, Josué e Caleb. Então, terra de Canaã, ela está nessa faixa de terra que eu te falei. Então vamos voltar aqui pela história que foi narrada na Bíblia, que Abraão teve 2 filhos, um é Isaac e outro é Ismael. Isaac é o filho da promessa, e você tem Ismael, que é o outro filho que ele teve com a egípcia, Agar, que era escrava. E depois ele teve que abandonar tanto Agar como o menino, quando o menino tinha de 13 para 14 anos. Então, de Ismael vai nascer a descendência árabe, e de Isaac vai nascer a descendência do judeu. Nesse gráfico aqui vai dar para você entender. Abraão teve 2 mulheres, né? Sara, a esposa, depois Agar, que é a escrava egípcia, depois de Sara você vai ter o nascimento de Isaac, que são os judeus, né? Que são os filhos da promessa, e de Agar você vai ter Ismael, que hoje são os muçulmanos, os árabes, que estão lá no Oriente Médio. Então, esses 2 filhos foram colocados na Terra Prometida, porque tanto Israel como Egito e toda a população muçulmana, quase 75% da população muçulmana, ela está nessa faixa entre a linha de Câncer, né? A coluna de Câncer, e a coluna de Capricórnio. Então agora a gente vai mostrar as cidades que estão sendo construídas pelos filhos de Ismael, que são o povo muçulmano, os árabes que estão no Oriente Médio. A gente vai te mostrar todas as cidades que estão sendo construídas em pleno deserto. Eles estão construindo o pós-mundo, né, o mundo futuro, na frente da humanidade, e a humanidade não vê. Aonde eles estão construindo é entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, que eu expliquei aqui, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, antes desse. Então eles estão, o que eu vou te mostrar agora é que todo o investimento que está sendo feito diante dos seus olhos é no deserto. São trilhões de dólares sendo gastados nessa faixa de terra que eu te mostrei, que eu vou mostrar agora, e vou mostrar cidade por cidade, e os investimentos que está sendo feito em pleno deserto, mas não deixa de ser a terra prometida e aonde o firmamento vai ser deslocado, aonde vai ser colocado a Via Láctea.